Shalom Uvraha! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Sinagoga Emunah Shelemah. Eu sou Rav Yehoshua Shlomo e é um prazer estar convosco nesta jornada, neste seminário, neste curso, seja o que queira chamar, gratuito, sem cobrança nenhuma, sobre o livro do Apocalipse. Iremos trazer nesta jornada os códigos do Apocalipse. Traremos sobre uma perspectiva judaica, porque João, o escritor do livro do Apocalipse, era judeu. Seu nome era Yohanan, significando a graça de Hashem. Então, trazendo esses códigos, segredos e mistérios, nós, discípulos de Yeshua, e até mesmo você de dentro da igreja, que é discípulo de Jesus, que sempre busca conhecimento, que sempre busca progredir, avançar nas retificações de caráter, sempre busca fazer o seu melhor para o reino dos céus, chegou a sua oportunidade de aprender o contexto original das Escrituras. Precisamos entender, tanto você de dentro de uma igreja presbiteriana, batista, metodista, de uma Assembleia de Deus, precisamos entender que a Bíblia que está nas nossas mãos, seja ela uma João Ferreira de Almeida corrigida, atualizada, seja João Ferreira de Almeida revista, seja a Bíblia King James fiel de 1611, seja uma King James atualizada, qualquer Bíblia do idioma português que nós temos nas nossas mãos, ela é no mínimo a 7ª ou 8ª tradução, sem contar as correções. E de fato, a Bíblia contém a palavra de Deus. A primeira letra das Escrituras Sagradas é a letra Beit. Talvez no português, como estávamos ensinando aqui, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. 9 versículos, aliás, 9 palavras são encontradas no primeiro versículo da Bíblia. Mas quando eu vou para o original, que é o hebraico, que é o idioma em que ela foi escrita, sem temperamentos de tradução, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas será que você, teólogo, você, um obreiro da igreja, ou até mesmo você que é judeu messiânico, judeu que tem o testemunho de Yeshua, você pode afirmar de que as traduções também foram inspiradas por Deus? Te garanto que não. E a Bíblia, como todos sabemos, foi escrita no idioma hebraico. Do hebraico foi autorizada pelos sábios através de um concílio de 70 rabinos, por isso o nome Septuaginta. Ela foi autorizada a sua tradução para o idioma grego, mas não é o grego do texto Receptus, por exemplo, que os teólogos amam usar. Não, não. O grego koiné é um grego antigo. Então, do grego koiné teve a adaptação para o grego moderno, aí sim o texto Receptus, que é a tradução grega TR, e é dessa tradução que, infelizmente, surgem quase todas as traduções em português, em espanhol e até mesmo em inglês, de uma tradução do grego que é simplesmente horrível de se traduzir. E depois, então, do grego moderno, já a terceira adaptação no idioma. Eu tenho uma quarta, que era a Vulgata, traduzida do grego para o latim, sendo conhecida assim como Vulgata, e Jerônimo, inclusive, escreve uma carta ao Papa pedindo a ele autorização para fazer algumas pequenas mudanças, pois não encontrava no idioma latim as nuances necessárias para a tradução correta de alguns textos. E no final da sua vida ele se arrepende de ter alterado, escrever uma carta pedindo perdão. Isso está tudo registrado nos museus que tem aí as suas cartas. Na história, se você faz teologia autêntica, eu não estou falando, o pastor da sua igreja resolve dar um curso de teologia para você, não estou falando desse curso de teologia, não. Estuda lá 4 anos com o pastor da igreja, teologia, não, estou falando se você fez uma teologia autêntica em uma faculdade, uma universidade, você aprende ali sem viés o pensamento. E ali você vai aprender as coisas que
os chamados pais da igreja da era da patrística, de fato escreviam. Pois bem, quarta tradução, Vulgata para o latim. Do latim, tem-se a primeira tradução para o alemão, com a reforma. E aí do alemão para o inglês, King James. Do inglês, então, Reina Valéria no espanhol e no português, João Ferreira de Almeida, sendo aí 7ª, 8ª tradução nas suas mãos. Então nós precisamos estudar as escrituras no contexto em que ela foi escrita e não com alterações devido a traduções mal feitas, sem conhecer a semântica, o contexto. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos, portanto falo inglês fluente, e só quem fala um idioma fluente consegue compreender que existem coisas que não se traduzem, você tem que mudar. É por isso que muitos assistem comédia americana nos filmes e falam, ai, não achei graça nenhuma. Não, é super engraçada a comédia americana. É que não tem tradutor aqui no Brasil competente para fazer a tradução semântica. Por exemplo, se eu falar para você, ó, vai lá no piscar de um olho. Você já entende que o pedido a ser feito é para que seja rápido. Mas, no inglês, a expressão seria go in a drop of a hat. Como assim, vai no cair de um chapéu? Se eu falo isso para meu amigo na escola aqui no Brasil, aqui, eu vou apanhar na escola, não tem nada a ver, é uma piada sem graça. Por quê? Porque a semântica muda. Quer ver uma coisa que tem no Brasil e não tem lá, que para eles é estranho? Quando você vira para uma pessoa e fala, se vira, dá seus pulos. Se você fala isso para um gringo, para um americano, turn around, give your jumps. Talvez ele vai dar uma voltinha e vai ficar pulando. Então, eu preciso compreender o idioma para que eu possa fazer uma tradução fiel, semântica. Infelizmente, isso não foi feito com a Vulgata, isso não foi feito com as adaptações, porque com a Septuaginta foi feito, porque quem escreveu foi 70 rabinos. Então, por isso você precisa estudar as escrituras no contexto original. E para isso, totalmente grátis, sem cobrança, todas as semanas nós viremos aqui, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, e traremos versículo por versículo do livro de Apocalipse, capítulo 1 até Apocalipse, capítulo 22, para que você possa ter um glimpse, uma faísca do contexto original das Escrituras. Sem temperar, sem puxar sardinha para um lado, puxar sardinha para o outro. Não, o texto como ele é. Navegaremos tanto no hebraico, quanto no grego. A única coisa que eu peço para você, que será abençoado por esta jornada, por este seminário, como queira chamar, sobre o livro do Apocalipse, nós passearemos também no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, passearemos ali no livro do profeta Daniel, para que possamos trazer contexto na escatologia e compreender alguns aspectos do Sefer Galut, do livro do Apocalipse. Então, a única coisa que eu peço para você é que você curte, compartilhe. Agora é a hora de colocar nos status do WhatsApp, nos status do Instagram. Compartilhe o post da sinagoga com relação aos códigos do Apocalipse, que eu tenho certeza que abrirão os olhos de muitas pessoas, tanto para com os mandamentos de Deus, você que já guarda me entende, abrirão os olhos de muitos dos nossos irmãos cristãos, para que possam enxergar a verdade da Bíblia, sem sofisma. O que é um sofisma é uma mentira contada por muito tempo, que passa a ser uma verdade. Como, por exemplo, porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de... Aí todo mundo responde, alegria! Não é isso que está escrito no texto. Não é na presença do Senhor. É porque na presença do Leviatã, o horror salta de desespero. Na presença do Leviatã, porque está descrevendo esta entidade, tanto física quanto espiritual, que exerce influência. Verso este relatado no livro de Jó. Então, às vezes, a gente decora algumas frases que nem está na Bíblia. Manipulando. Óbvio que na presença do Eterno a tristeza salta de alegria. Sim, não estou questionando isso. O problema é que não está escrito isso.
Quer ver outra coisa? Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. O que é isso? Vozes da minha cabeça, capítulo 5, verso 2. Realmente, tudo está na vontade de Deus, mas eu não posso atribuir o que não está escrito como sendo Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu peço para que você curta, compartilhe com o máximo de pessoas possível, principalmente você que é membro da sinagoga, faça esse favor, nos ajude a crescer, porque hoje em dia só com o engajamento das redes sociais que a gente consegue, de fato, expandir. Então hoje, nós abriremos um dos textos mais mal interpretados da teologia sistemática. Hoje, abriremos um dos livros, iniciaremos uma jornada de estudo sobre um dos livros mais mal interpretados da história do cristianismo. E por que mal interpretado? Porque a essência do livro do Apocalipse é totalmente judaica em sua estrutura. Até mesmo no seu idioma em que foi escrito. Ora, muitos teólogos vão atribuir que o livro do Apocalipse foi escrito em grego, e até mesmo defendem que existem alguns erros de tradução semântica, até mesmo ortografia, como se fosse de alguém que não dominava o idioma grego de forma fluente. Mas, ora, eu lhe pergunto, se você, que é brasileiro, falador de português, recebesse uma revelação e Yeshua pedisse para você escrever no idioma que não é do seu idioma materno? O que aconteceu com o pergaminho, de fato, em hebraico? Isso aí a gente vai ter que perguntar para o Vaticano. Se não sumiram com as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que, aliás, aos Laodicenses, que a comunidade de Colosso é alertada. Pega a carta que eu mandei lá para os Laodicenses e lê entre vocês aí. Ué, cadê essa carta que não entrou no cânone? Então, a estrutura do pensamento do livro do Apocalipse, ela é extremamente judaica. O contexto original das Escrituras, até mesmo a alma do livro do Apocalipse é judaica. E eu convido os nossos queridos e amados irmãos que nos assistem, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque sempre a gente está postando coisas do contexto original, que eu tenho certeza que vai enriquecer o seu ministério, estando onde você está. Apocalipse, capítulo de número 1, verso 1 e 2. Hazon Yeshua HaMashiach, asher natan lo haElokim la'arayot, et avadaiv et asher yeh, bimhera vehu hodia, beshalecho beyad, maleacho, leavedo leYochanan. Tradução João Ferreira de Almeida atualizada. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, Maleacho, Beyad Maleacho, por mão do seu anjo, do seu Malach, notificou ao seu servo João. Aqui encontramos, nos 2 primeiros versículos do livro do Apocalipse, 3 verdades judaicas profundas. Primeiro, e essa vai te chocar, para você que é meu irmão da igreja, crente em Jesus, assim como eu sou, eu descobri a verdade sobre Jesus, e agora eu sou crente em Yeshua, no Jesus judeu, no Messias, porque a expressão Messias, ela foi traduzida para o grego como Cristo. Então, Cristo é uma palavra grega. A expressão em hebraico é Mashiach. O Mashiach, o Messias da Bíblia, nasceu judeu, viveu como judeu, ensinou como judeu, porque era chamado de rabino, morreu como judeu, porque José de Arimateia pede para tirar o corpo, que não podia ficar de pé no Shabat. Ressuscitou como judeu, porque o apóstolo Paulo chama ele da primícia dos que dormem, e só cumpre a primícia quem é de fato judeu, que é o povo da Bíblia. Subiu aos céus como judeu. Lembra os 2 anjos? Varões galileus. Este Yeshua que subiu
não vai voltar agora tão cedo. Ou seja, os tempos do Mashiach vai chegar. Está glorificado à destra de Hashem como um judeu. Porque isso está repleto de versículos na literatura judaica falando do relacionamento do Messias com a Kadosh Baruch Hu. Inclusive, Yeshua virá novamente. Eu gosto dessa expressão melhor do que voltar de novo, mas virá novamente como o leão da tribo de Judá. Até o retorno de Yeshua será como um judeu. E aí quando você começa a conectar as profecias do livro de Zacarias, porque naqueles tempos 10 homens grudarão nos tzitziot, nessas franjinhas que todo Yehudi usa, e dirão, deixa a gente com você para aprender. Então quando você começa a conectar o que a Bíblia ensina de verdade, sem tempero de doutrina e teologia humana, os seus olhos se abrem de uma tal maneira e você começa a ter um nível de obediência a Deus, nível de certeza da sua fé, porque você está obedecendo ao Eterno. Então, nos 2 primeiros versículos do livro do Apocalipse, 3 verdades judaicas são encontradas e, por consequência, 3 verdades bíblicas. E a primeira, com certeza, vai chocar muitos, mas nós vamos explicar. O Messias, o Cristo, recebe a revelação. Ou seja, ele não é onisciente. Vou melhorar para você. Jesus não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Quando esteve aqui na terra, ele diz, eu vou ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. O dia e a hora da redenção ninguém sabe, só o Pai que está no céu, nem eu sei. E quando isso é apresentado aos teólogos, eles dizem, mas Jesus está respondendo isso como um homem. Porque ele é 100% homem e 100% Deus. Quando eu escuto esse tipo de explicação, eu acho isso uma violação até dentro da matemática, porque não existe um todo equivalente a 200%, irmão. É 100%. Se o cara falasse assim, um teólogo, é 50% homem e 50% Deus. Aí damos até o crédito. Mas 100% homem e 100% Deus... Que doideira que é essa? E eu tenho certeza que você já escutou isso dentro da igreja. Você já foi ensinado dessa maneira. Se não foi, Baruch Hashem. Se ele respondeu o que respondeu, estando como homem, pergunta. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2 e verso 3. Yeshua já não está glorificado à destra de Akadosh Baruch Hu? Ele já não vai se manifestar aqui no final do capítulo 1, começo do capítulo 2, como cabelos brancos, todo glorificado? Ou seja, já não está mais em uma condição humana. Então, como que alguém que já está glorificado precisa receber revelação? Quem precisa receber revelação é porque não sabe. Isso é simples. Isso não foge do parâmetro bíblico, pelo contrário. Essa heresia foi o motivo de muitos dos nossos irmãos tradicionais e ortodoxos não terem aceitado Jesus na reforma luterana. Lutero entra nas sinagogas tentando pregar um Jesus romano, um Jesus criado pela Igreja Católica, um Jesus que é 100% homem, 100% Deus, um Jesus que aboliu a lei, um Jesus que está na época da graça. A palavra Messias, em hebraico, quer dizer ungido. O próprio termo já é no particípio do português. Quem é ungido por alguém. Então é óbvio que tem alguém maior do que o Messias. Isso é simples de se resolver, ué. O Messias não é o eterno. Nós temos as provas na Bíblia. Mas eu não quero que choque você logo de cara, porque, nossa, e agora? Acreditei a vida toda. Não, agora você vai começar a ter informação do que é correto. E eu já, desde cara, não acredito em nada que eu falo. Vai pesquisar, abre a Bíblia, abre várias traduções. Comece a tornar-se um ser pensante. E não um ser pensado por teólogos. E não um ser pensado por, às vezes... Torne-se um ser pensante para os outros não ter que pensar por você. Então, vejam, o próprio texto diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Foi o Eterno que entregou para ele a revelação. Se o Eterno teve que revelar, é porque ele não sabia. Assim como depois da sua ressurreição, ele fala assim,
todo poder me foi dado nos... Uai, mas se todo poder foi dado por quem? Por ele mesmo? Isso não faz sentido, irmãos. Por isso, esta sinagoga vive o contexto original das Escrituras. Exatamente o que Yeshua e os seus discípulos viviam no primeiro século. Lucas capítulo 4, e entrando Jesus em uma sinagoga, no dia de sábado, segundo o seu costume. Então, se o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e o apóstolo Paulo também razoava nas sinagogas, então é óbvio que alguma coisa está faltando na espiritualidade de muitos dos nossos irmãos, que de fato têm uma fé genuína em Jesus. Possui uma pureza de coração com relação ao reino dos céus, mas infelizmente foi cegado pela teologia sistemática, cegado pelos modos operantes do Samerman, de Hassatan, fazendo com que se afastem da palavra de Deus. Tudo que Deus decretou é eterno, porque a palavra dele não pode mudar. A segunda verdade é, o Messias envia um anjo como seu mensageiro. Como assim? Yohanan está lá embaixo, escrevendo, o anjo está revelando, e Yeshua está nos céus. Horas e outras, Yeshua vai se manifestar para Yohanan. Mas o começo da narrativa, Yeshua não se manifestou, quem está falando que Yohanan é um anjo. A hora que Yeshua resolve se manifestar, o que acontece mais para frente aqui, João? Caiu como morto, não aguentou a glória. A gente vai chegar lá daqui a um tempo. E a terceira verdade judaica, dentro da introdução do livro do Apocalipse, é: Yohanan, que é João, atestou a palavra de Deus, assim como os profetas de Israel atestaram no passado, quando recebiam visão. Essas são as três verdades. Então, ensinando estávamos que a Bíblia inicia-se com a letra Beit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vejam que no hebraico existem 7 palavras no primeiro versículo. No português, 9. Isso faz diferença? E muita. Se você colocar 7 palavras em cima da menorá, você já tem um hidush, uma revelação extraordinária. Principalmente você que é pregador itinerante. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? Você que é pregador itinerante, você pode pegar a menorá, 7 primeiras palavras de Yeshua, combinar lá com Isaías 11, os 7 espíritos de Hashem, e entregar a sua palavra, a palavra revelada que Deus pode usar para você, para entregar para aquela determinada igreja. Então, não só esse curso do Apocalipse será revelador para você no contexto original no hebraico, mas como também nós iremos dar muitas dicas de homilética, de como transmitir essa mensagem e montar outras coisas para você ficar top aí na congregação e ser luz aí onde você congrega, né? Até você abrir os seus olhos e falar, meu Deus, eu tenho que seguir agora o contexto original. Como é que guarda Pessah? Como é que faz Pentecostes, Shavuot? Como é que faz Yom Kippur? Porque agora eu percebi que isso não foi abolido. Então, nós iremos te ajudar com o que você quer, porque nós temos certeza que Deus irá tocar o seu coração e irá te chamar para algo muito maior. E esse algo muito maior é cumprir os mandamentos que ele estabelece. Apocalipse não é um livro grego. Foi escrito por um judeu, de pensamento judaico. Um judeu que sofreu pelo testemunho de Yeshua. Exilaram Yohanan na ilha de Pátmos simplesmente porque ele não morria. Colocaram ele num barril de óleo fervente. E ele não morreu, assim como Abraão Avino passou pela fornalha de fogo, assim como Misael, Ananias esqueci o nome do terceiro em hebraico, Sadraque, Mesaque e Abednego. Escreve aí, às vezes dá um piripaque no Chaves na mente, né? Misael, Ananias e Azarias. Apocalipse não é um livro romano. O Sefer Hitgalut, ou pode ser chamado de Sefer Hazon, o livro da visão, ele é o livro mais judaico do assim chamado Novo Testamento. Nós vamos mostrar para você no decorrer do tempo. Yeshua não é apresentado como a fonte da revelação. O próprio texto já diz. Ignorar isso é ignorar a autenticidade do texto.
Vou mostrar para você em grego. Você que, não, mas foi escrito em grego. Vou mostrar para você então em grego. Vamos lá. Meu grego não é muito bom, não, me perdoa a pronúncia, mas olha aí. En edoken autohoteus. Revelação, né? Que Deus lhe deu, autohoteus. O Eterno deu para ele a revelação. Então quer dizer que Yeshua não é a fonte da revelação, o Eterno é. O Eterno está transmitindo para ele, para que ele transmita para o anjo e o anjo transmita para João. Se você não entender essa timeline, vamos chamar assim na modernidade, a pessoa começa a fazer um monte de heresia. Principalmente lá no capítulo 22, quando vê Yohanan se prostrando perante o anjo. Mas que anjo que é esse? Está aqui, ó, no primeiro versículo. E nós já temos ensinado aí, começamos uma jornada sobre o Mesilat Yesharim, o caminho dos justos. E ali nós, ensinando sobre como o Rabi Moshe Haim Luzzatto escreveu esse livro extraordinário de Mussar, e que ele foi criticado em Pádua, na Itália, no século XVIII, quando viveu, por fazer parte de um grupo chamado Vakshei Hashem. E ali, o boato era que o Ramchal estava aprendendo com um Magid, com um anjo. E nós ensinamos aí para os nossos discípulos o que significa esse Magid que revela. Isso é muito comum na tradição judaica. Isso demonstra a ideia, aliás, esse texto, revelação que Deus lhe deu, desmonta a ideia de um Cristo autoexistente, de um Cristo que é o Pai ao mesmo tempo, de um Cristo que é desconectado do Pai, ou de um Cristo que é o Criador de todas as coisas. Não foi Cristo que foi o Criador, foi Hashem que foi o Criador. Por intermédio do Messias, é diferente, irmão. O Apocalipse está 100% alinhado com o pensamento judaico. Deus é a fonte das revelações e o Messias recebe para transmitir. Prova para mim, Rabino, que isso é uma referência judaica. Provo. Daniel, capítulo 7, verso 14. Vou usar agora a tradução da Stuttgartensia. Ali o texto está falando sobre o abominável da desolação, sobre o último animal terrível que Daniel viu na visão. E óbvio, esse animal, de acordo com o livro de Daniel, é representado por Roma, que tinha os dentes de bronze, que destruía tudo. E aí, enquanto esse animal destruía tudo, o texto entra. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é o único reino que não será destruído. Isso está sendo dito com relação ao Filho do Homem. Não é com relação ao Supremo, ao Filho do Supremo. Mesma visão no livro de Ezequiel, Filho do Homem. Mesma visão no livro de Daniel, Filho do Homem. Mesma visão no livro de Apocalipse sobre o Filho do Homem. Isso é judaico. O Filho do Homem recebe a revelação. Ele não nasce sabendo. Ele não age de si mesmo. As pessoas acham que onde Jesus passava, saiu uma glória assim dele, assim, ó. Olha, Jesus... Não, irmãos, ele foi rejeitado por muitos religiosos, foi criticado por até mesmo muitos do que o seguiam. Nele pairava a plenitude da divindade, fazendo dele um tzadik, um justo. Um homem santo, um curandeiro, um homem que se portava com a causa dos necessitados, que fazia milagre acontecer para que os famintos pudessem comer. Essa é a essência do judaísmo de Yeshua. Isso tem sido perdido no século 21. As pessoas estão dentro da igreja, ou até mesmo dentro das sinagogas, não se importa mais com o reino, elas se importam em serem bem-sucedidas, em ser empresário, em vender, em fazer, em comprar, em crescer. Isso não é o ministério de Yeshua, nunca foi. Não estou dizendo para você viver igual um miserável também, não é isso. Mas se Hashem achar graça em você executando a sua missão, que precisa ser espiritual, então ele vai colocar o recurso nas suas mãos. Isso vem com o tempo, com méritos.
Não é eu forçar para isso. O Filho do Homem é também servo. Ele serve a Hashem. Tudo aquilo, meus queridos e amados irmãos, você de casa... Eita, essa é forte. Tudo aquilo que você ainda não sabe, assim como Deus revelou para o Messias, Ele pode te revelar também. Se até o Messias recebeu revelação, então você não precisa ter medo. Que eu me lembro na época da igreja, não, aquela irmã ali é raio-x. Não, você não precisa ter medo. Só tem medo quem tem culpa no cartório. Não precisa ter medo. Salmo de número 2, verso 7. Salmo de número 2, verso de número 7, o texto diz: proclamarei o decreto do Eterno. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Que lindo. Que lindo, Salmo capítulo de número 2, verso de número 7, anuncio o decreto do Eterno. Ou proclamarei o decreto do Eterno. Anunciar e proclamar são sinônimos, até aí está tudo bem. Anuncio o proclamo. A palavra em hebraico que aparece é asaperá lechok. Desculpa, asaperá elchok. O decreto. Agora, se é decreto e ele está anunciando, quem revelou para ele o decreto? Hashem. O Messias declara aquilo que ele recebe, está registrado nos Salmos, irmão. Quer mais uma de um livro posterior ao livro do Apocalipse, escrito aí por volta do século II. Existe aí uma louca, se foi do século II ou século XIII, se foi Rashbi que escreveu, ou se foi Moshe de Leon, enfim. Zohar, volume 3, 153b, o texto diz assim: Malka Meshirah Aved Kemadeit Galia Leimeaba. O rei Messias age apenas conforme é revelado a ele pelo Pai. Aí o Zohar, obra central da Kabbalah, estando literalmente alinhado com Apocalipse capítulo 1, verso 1. Vejam que João não começa o livro do Apocalipse com Jesus me falou, Jesus me revelou, Jesus me mostrou. Não. Como é um jargão de muitos por aí afora. Não, ele começa assim, ó. Deus revelou para o Messias. O Messias enviou o anjo, para que o anjo pudesse me revelar as coisas que iriam de acontecer. Yohanan dá crédito a quem merece. Ele podia muito bem falar assim na carta, assim, né? No livro do Apocalipse. Revelação que Deus me deu. Aí já cortava Yeshua e o anjo que é intermediário. Não existe muitos assim por aí, que gostam de levar crédito com o trabalho dos outros? Ou, como dizia minha avó, gosta de fazer cortesia com o chapéu dos outros? E o Hanan não é desse, não, porque é discípulo de Yeshua. Não, mérito a quem deve ser dado mérito. Citando até o anjo aqui. Que coisa bonita, né? O livro Apocalipse é o livro mais, vamos dizer assim, monoteísta do assim chamado Novo Testamento. E é aqui que você vê uns segredos e mistérios, ali no capítulo 3, onde Yeshua vai falar assim, ó, porque eu estou na presença do meu Deus, o louco. Então quer dizer que Yeshua tem um Deus sobre ele? Tem. Mas Jesus não é o Pai, não? Não, olha o que está escrito no capítulo 3, que se Deus quiser a gente vai chegar lá já já. Quando você recebe uma revelação divina, irmão, você caminha seguro mesmo não enxergando tudo. E é por isso que Yohanan registra a visão que ele recebe
para que os discípulos de Yeshua, nos tempos posteriores, possam sempre estar alertos para o dia do juízo, para o dia da grande tribulação, alertos para as coisas que hão de acontecer, para que possam fazer techuvá, para que possam retornar, para que possam se arrepender. Então, reinar com Ele. E olha só, o texto continua. Kai esemanen aposteilas, diato angelo auto. Vou usar o grego, que os teólogos gostam de grego. Porque no hebraico está assim, ó. No hebraico está desse jeito aqui, ó. Bimherá rodia bechalecho, que enviou, da palavra, ó, lembra? Bechalach. Bechalecho, que ele enviou, beyad maleaho, por mão do seu anjo. Não é malach, maleaho. Eu tenho um vav aí no final, porque o anjo é de Yeshua. Leavedole Yohanan. Aí no grego está assim, ó. Kai esemanen, e ele a comunicou. Aposteilas, vem de apóstolo, e apóstolo quer dizer o quê? Enviado. Apóstolo é uma palavra grega, em hebraico seria shalia, igualzinho a palavra que lemos, bechalach. Diato angelo autor, por meio do seu anjo. Uai, Yeshua tem um anjo? Sim, Yeshua tem um anjo. O Messias possui um mensageiro dele. E isso é totalmente judaico. Grandes rabinos aprenderam com Magid, porque chegaram a um nível de justiça muito elevado. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, Hashem enviou um anjo para fechar a boca dos leões, porque os nossos sábios dizem que Daniel alcança o nível de Elokut. E quem conhece mais o judaísmo sabe que nível que é esse. A alma eleva tanto que há um resplendor, igualzinho que Adam Harishon emanava lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, antes do pecado do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Agora, será que isso é judaico mesmo? Messias tem um anjo? Onde eu posso encontrar referência? Pirkei de Rabi Eliezer 14. Veja. O Messias possui um sar, um príncipe angelical, que o acompanha e anuncia sua vinda. Porque de Rabi Eliezer está escrito assim, Sar Shel Mashiach, ou seja, o arcanjo do Mashiach, o príncipe do Mashiach. A verdade é que o Messias não anda sozinho. Ele tem um anjo designado. Assim como Daniel tinha um anjo designado a ele, Gabriel. Assim como Pedro tinha um anjo designado a ele. Quando bate na porta, Dorcas atende, vai lá para os rabanim lá dentro, fala, Pedro está aí. Não, não é Pedro, é o seu anjo. Olha aí, isso é judaico. Jacó lutou contra o anjo de Esaú. E você pode acreditar que se o Messias tem um anjo, se todos os indivíduos possuem um anjo, se até mesmo as congregações possuem um anjo, você não está sozinho na missão que Deus te deu. Existem mensageiros para te ajudar de forma sobrenatural naquilo que você não pode enxergar. E continua. O Zohar, volume 1, 99b, Malach Megale Razim Letzadik, que o anjo aparece, Megale Razim Letzadik, para aquele que alcança o nível de justiça. Abram comigo em Isaías, capítulo 42, verso de número 1.
Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha essa mensagem do profeta Isaías, dizendo que o Messias promulgará o direito. Direito do quê? De fazer parte da Torá. E aí, baseado nessa profecia, viu, Moremira? Né? Profeta Isaías, você. E para você que é ortodoxo, que fala que o Brasil não faz conversão, não pode conversão, e conversão. Aqui que está escrito pelos profetas. E qual o Messias que você está ensinando aí, tradicional e ortodoxo? Que está promulgando o direito dos gentios, de cumprir Torá, de guardar o Shabat também. Por isso que eu falo para você com toda a categoria. Yeshua é Mashiach. E aí no próprio livro de Apocalipse aqui o texto fala assim, ó. Todas as tribos lamentarão na vinda dele. Você vai chorar porque transpassou, porque você chama ele de pendurado. Você vai chorar porque transpassou, porque chama de JC. Vai chorar, não sou eu que falo, não. Certamente, bimherá vem amenu, amém vem amém. Pirkei de Rabi Eliezer sobre, aliás, deixa eu ver aqui, desculpa. Targum Yonatan sobre Isaías 42, 1, o texto. Veja, Reavdi Meshirá, Esmoch Alei, eis o meu servo, o Messias, a quem sustento. Mesmo os parâmetros do profeta Isaías, o Yonatan Ben Uziel usa no seu Targum. A estrutura judaica com o livro do Apocalipse, ela é idêntica. Deus, Messias, anjo e profeta, e o receptor, e o Mecubal. O Apocalipse não é um livro de invenção cristã, como muitos tradicionais, judeus tradicionais ortodoxos pregam, o movimento Binei Noa. Não é invenção cristã, não. É a continuidade, é o cerne da tradição mística, porque vem antes do Zohar. Consegue entender? Vem antes da Hassidut. E olha os aspectos que estão aí. O Apocalipse é até mais velho que a Torá mais antiga. Que tem por escrito registrado que a Torá mais antiga que tem é da época do Rambam, século XII. Você achar o manuscrito mais antigo da Torá, você tem que ir na Brita Hadashah, no Novo Testamento. Tem que, tirar o chapéu bacana. É Yeshua. Vou melhorar para você. É JC, é Jesus Cristo de Nazaré. É o grandão da Galileia mesmo, que está espalhando toda a mensagem de Torá. E, morte de ciúme aí, porque tem gentil se tornando judeu que está guardando mais Shabat que você. Que não faz fofoca igual você faz. Isso aí vale para todo mundo que critica. O judaísmo messiânico não é para um ou dois indivíduos, não. A verdade tem que ser espalhada. Os mandamentos têm que ser propagados, a Torá é para todos. E vamos abrir os olhos dos nossos irmãos dentro das igrejas, do contexto cristão, para que possam enxergar a Bíblia como ela foi escrita, como ela foi revelada, não com tempero de teologia. O livro do Apocalipse é cabalá pura. Se Yeshua envia um mensageiro para entregar algo a João, imagine o que precisa ser feito para entregar quando Deus quer entregar o eterno algo a você. Quando Deus quer te dar uma revelação, quando Deus quer te dar uma unção diferente, quando Deus quer te abençoar de forma diferente, nada impede ele movimenta o mundo espiritual inteiro para que aquilo possa acontecer, porque ele é justo. E aí o texto continua, vamos falar grego, viu? Eu estou usando grego porque os irmãos da igreja gostam de usar mais grego, então vamos usar o grego. Meu grego é ruim, viu, irmão? Ele testificou a palavra de Deus e o testemunho de Yeshua. Emartiresem ton logontoteu
Tem marturiam yesou. Meu Deus do céu, cara. Grego é ruim, né? Você gosta de ensinar grego? Não, né? É por isso que às vezes os teólogos confundem, irmão. Porque para eles soa como grego. Yohanan está funcionando aqui como um profeta que recebe uma visão. Assim como Ezequiel recebeu a visão da Merkavá. Ele olhou o esplendor, o trono, 4 rodas, a visão. A mesma coisa aqui. São 22 capítulos que tanto ele está escutando o anjo falar a revelação, quanto ele está enxergando a visão, porque foi transladado. Vejam, no assim chamado Antigo Testamento, no Tanar, os profetas aparecem sempre atestando aquilo que eles veem no céu, né? E eu vi no céu, e o céu se abriu. Olha lá, profeta Isaías, texto famoso, capítulo 6, verso 1, o texto diz: Vaeret Hashem Yoshev al Kiseram Venissá. Lembra do texto? No ano da morte do rei Uzias. Agora, ó. Vaeret Hashem Yoshev. Eu vi o Eterno assentado. Al Kiseram Venissá. Sobre um alto e sublime trono. Então, antes do profeta Isaías enxergar toda essa visão, o texto diz: eu vi. Visão. Ezequiel, capítulo 1, verso 1, texto da Merkavá. Niftru hashamayim vaere marot Elokim. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, agora ó, Nifru hashamayim, Nifru, se abriram os céus. Vaere marot Elokim, e eu tive, olha, Mareot Elokim, visões de Deus. E os nossos sábios complementam. Ra'ata shifcha al hayam ma shelo ra'u haneviim. Que uma criada, um servo que participou da travessia do Mar de Juncos, assim chamado de Mar Vermelhos, que todos eles alcançaram um nível de nevoa, de profecia tão elevado, que nenhum dos profetas registrados alcançaram o nível de nevoa, de profecia, que aqueles que atravessaram o Mar Vermelho. Olha o nível de visão que eles tiveram lá naquela época. Nenhum profeta chegou aos pés. É maná caindo do céu, é tábua sendo entregada no Monte Sinai, é mar se dividindo, tem que estar no nível elevadíssimo. Ou seja, o papel do profeta é ser testemunho, o papel do mecubal, do que recebe a revelação divina, é ser testemunha daquilo que lhe é mostrado do trono, não daquilo que lhe é mostrado da própria mentalidade dele. E João está exatamente nesse contexto. Ele atestou a palavra de Deus porque confirmou que veio do trono. Nenhuma revelação dele foi: transgrida o Shabat, come porco, desrespeite o seu rabino, faça idolatria. Não. Então ele atestou a palavra de Deus. Não somente a palavra de Deus, mas como também o testemunho de Yeshua, os seus ensinamentos. E o texto diz que ele atestou a tudo quanto viu. No Sefer Amenorat Amor, que há uma formulação muito bonita sobre os que os profetas enxergam nas visões. O livro diz assim: Ma sherau haneviim urak lemarot eineihem velahazayonot que Adam aroe bamara. Ou seja, o que os profetas veem são visões diante deles, como quem olha em um espelho. Eles testemunham exatamente aquilo que lhes é mostrado do alto. João aqui não está escrevendo cartas doutrinárias às 7 congregações. Ele está escrevendo nevoa,
profecia. E isso é cabalá pura. A sua visão muda, de fato, quando Deus abre o espelho superior. Quando você passa a não viver mais debaixo de opiniões dos outros, e sim pela revelação que você recebe, assim como João também recebeu ali no capítulo 1, para que ele pudesse edificar o reino dos céus. Daniel capítulo 10, verso 7, Daniel declara: eu, Daniel, vi a visão. Ou seja, João está no mesmo nível dos profetas, no mesmo nível do sábio Daniel. Ele está recebendo aqui um alto nível de profecia, de nevoa, de revelação. Zohar, volume 3, 276a. She'adibu shel malka meshiha, o kalad kutshabirihu. Pois o discurso do rei Messias é a voz do santo bendito seja. Ou seja, tudo aquilo que o Messias fala é a voz de Deus, é a vontade de Deus, porque Ele e o Pai são um em propósito. João enxerga a palavra de Deus e o testemunho do Messias como duas vozes que se tornam uma. Meu filho, minha filha, quando Deus fala com você, a voz que você ouve é sempre maior do que a sua capacidade humana possa entender. E você precisa de um dom para discernir se essa voz é de Deus ou se são outras vozes. E como que eu consigo esse dom de discernimento de espíritos, Rabino? Você sendo sincero, sendo honesto, sendo fiel. Tudarapá. Ô, café? Obrigado. Glória a Deus. Ó, seu Zezão. Olha lá, olha que xícara bonita que eu ganhei. Vou deixar aqui, ó, para o povo ver. Você fala: eita, povo alegre de Deus. Shabbat shalom, povo alegre. Seja um ser pensante, embaixo aqui está seu Zezão. Rabino costuma chamar, às vezes, Zezão. Às vezes, poxa, fui tanto tempo Zezão, enxergava a doutrina teológica de um jeito. Quando eu comecei a enxergar, um rabino foi me ensinando, o rabino Moshe Keller, inclusive, ele que me ensinou muito apologética, irmão. O meu ministério foi fundamentado nos ensinamentos dele, Baruch Hashem. Manda um abraço para ele, se ele um dia escutar aí essa mensagem. Ele é de Contagem, Belo Horizonte ali. O livro do Apocalipse, ele não é teologia. Ele é visão profética, imbuída de contexto original. E se você não entende o contexto original das Escrituras, você não vai conseguir colocar o livro do Apocalipse em ordem cronológica, entender o que significam as visões. Pelo contrário, vai criar heresia. Eu escutei uma vez que do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo, acho que 17 ou 19, a igreja não está envolvida, porque daí a igreja ia ser arrebatada. Aí eu perguntei para o pastor: então qual é a necessidade de escrever? Não é para assustar os irmãos. Falei, nós vamos entender isso aqui versículo por versículo. Será que tem arrebatamento mesmo? Será que a igreja vai ser arrebatada para o céu, ficar lá, tocando harpa, lírio do campo? O livro do Apocalipse é o único livro do assim chamado Novo Testamento em que o autor enfatiza 7 vezes. E eu vi. É o livro mais próximo da tradição que Ezequiel recebeu e que Daniel recebeu. E a verdade é que você só testemunha aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, não aquilo que você ouviu falar. Deus quer abrir os seus olhos espirituais para que o seu ministério nunca seja guiado por boatos, por mentiras, por falácias, e sim pela visão que vem do trono. E a visão que vem do trono é santa. A visão que vem do trono não tem ranço. A visão que vem do trono não tem inveja, não tem ciúmes, não tem picuinha, não, é pura, é santa.
Por mais temerosa que ela seja, existe santidade na visão que vem do trono. O Messias recebe revelação. Assim como o livro de Daniel relata, o Zohar relata, os Midrashim relatam. O Messias tem um Malach, um anjo. Pirkei de Rabi Eliezer, Zohar, Targum Yonatan. E João testemunha como profeta. Ele recebe nevoa. Apocalipse capítulo 1, verso 4 ao verso 8. Vamos continuar? A não ser que os irmãos aí querem que para. Quem quer que para, escreve amém aí, se quer que para. Ou quer que continua. O que vocês querem? Quem quer que continua, digita 1. E quem quer que para, digita 2. Porque daí eu paro e continuo amanhã. Passa a estudar Talmud aqui com os meninos aqui da sinagoga. Cadê o volume daqui? Aqui. Isso. Quem quer que para... Aliás, quem quer que continua, digita 1. Quem quer que para, digita 2. Não quer que para, não? Isso, quer que continua? Digita 1, então. Só se os... Os irmãos, que isso? Sério, continua? Tá bom? Ah, isso, André. Quer que continua? Todo mundo quer que continua. Continua? Continua. Só se você curtir e compartilhar aí, que eu estou vendo um monte de gente aí que não está curtindo, não está compartilhando. Meu Deus, está todo mundo que continua. Baruch Hashem. 1.100 pessoas, que o eterno Deus de Israel vos abençoe poderosamente em nome de Yeshua. Por isso eu peço, irmão, compartilha aí, curta aí, que o negócio vai ser bom aqui. Vamos lá, vamos continuar então. Calma aí, perdi aqui no texto aqui. Ok. Isso. Apocalipse capítulo 1, do 4 ao 8. João acraseado, tá? Para, 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele. Presta atenção nisso agora. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, irmãos, tem hora que você não precisa nem de grego ou hebraico para você entender texto bíblico. Precisa de português. Porque o João Ferreira, ele faz tem alguns errinhos, algumas coisinhas ali que tentaram melhorar com o tempo, mas se você tiver uma mentalidade judaica, você consegue ultrapassar esses erros de letra. Mas você precisa saber ler português, pelo menos. Aí. Olha o que João fala. Há 7 igrejas, ou 7, palavra aí não é bem, se foi em grego, eclésias, foi em hebraico, kerilot. Há 7 kerilot, congregações que se encontram na Ásia Menor, ali na Ásia. Aí olha o que ele diz. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e de há de vir. 1. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. 2. E da parte de Jesus Cristo, a fiel e testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Ele define essas 3 coisas. Logo, o que eu aprendo com isso? Aí, João está dando graças da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louco, mas o texto diz Espírito Santo e aqui ele está dando graça da parte de 7 espíritos?